aquelas pessoas que não têm não estão participando desse encontro nesse momento. Bom, eu planejei no nosso primeiro encontro abordar um pouco sobre o contexto que surge a sociologia, né? A sociologia, ela, na realidade, ela é uma resposta no plano racional, intelectual, às transformações havidas no final do século XVIII e início do século XIX. Transformações de ordem econômica, como, por exemplo, a Revolução Industrial, transformações do ponto de vista cultural, no sentido do desenvolvimento do iluminismo, ou seja, aquelas ideias que valorizam o uso da razão, transformações do ponto de vista político, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, transformações científicas, especialmente a partir do desenvolvimento, né, das ciências da natureza. Então, o que eu quero enfatizar é que há uma série de importantes mudanças ocorrendo entre o final do século XVIII e início do século XIX, e essas mudanças, todas elas, provocam uma desagregação da sociedade feudal e, por sua vez, uma consolidação de uma nova ordem, né, que é a ordem do modo de produção capitalista. Então, essas transformações, elas geram o que a gente chama de crise. O que é uma crise aqui, em termos que a gente está utilizando? É uma instabilidade, ou seja, são transformações que provocam insegurança, né? Ou seja, esta nova realidade, ela denota, digamos assim, né, instabilidade. Então, crise, que aqui a gente está se referindo, tem esse significado. Então, a sociologia, ela vai procurar, né, estudar, né, apreender essa realidade social, né, do final do século XVIII e início do século XIX, né, como eu falei, quando ocorrem essas transformações, né? Então, a sociologia, ela surge com a intenção de conhecer quais são as leis que regem, né, a essas mudanças, que regem a realidade social, né? Então, havia uma necessidade, né, de se garantir, portanto, a compreensão dessa nova realidade, porque é da natureza humana a necessidade de se conhecer as coisas para que se tenha segurança, é necessário que se conheça, se autoconheça, né? Inclusive se conheça as coisas para poder intervir na realidade. E no caso específico, né, essas transformações, elas geram uma nova forma de organização e relações sociais na sociedade. Então, a sociologia, né, ela, enquanto um estudo da realidade social, enquanto uma ciência da sociedade, e aqui é bom lembrar que sociologia
é uma ciência porque toda a ciência, né, ela pressupõe a existência de uma teoria, portanto, de um conjunto de ideias. Toda a ciência ela tem um objeto de estudo, e a sociologia, o objeto é a sociedade, são as relações sociais, é a forma de organização da sociedade. Então, a sociologia ela tem um objeto, e a sociologia tem método, ou seja, métodos são procedimentos adotados para se conhecer e analisar essa realidade, dada a realidade social. Então, em resumo, a sociologia é uma ciência porque tem teorias, tem objeto e tem método para se conhecer a realidade. Então, a sociologia, enquanto uma ciência da sociedade, e aqui é bom que se diga, né, Florestan Fernandes, que é um sociólogo, ou foi, porque já faleceu, né, brasileiro, ele diz que a sociologia é a ciência que tem como objetivo estudar as relações ou interações sociais, né, dos seres humanos nas diferentes formas de organização da vida em sociedade. Porque uma das características nossa é a vida em sociedade. Então, como se dá esta interação, né, entre as pessoas em um determinado contexto e em uma determinada forma de organização da sociedade, porque a vida em sociedade ela pressupõe a existência de regras e formas de organização, né, ordenando, portanto, essa convivência em sociedade. Então, a sociologia ela procura entender essa realidade social, né? E a realidade social ela é extremamente complexa, e isso indica que é impossível que haja um entendimento único da realidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque existem diferentes correntes teóricas da sociologia. E quando a gente for estudar os clássicos, nós vamos ter bem claro isso. Por exemplo, Augusto Comte, Emil Durkheim, né? Eles são clássicos da sociologia, e para eles, que a gente pode classificar ou denominar de positivistas, o objetivo da sociologia deles é entender essas transformações que eu citava anteriormente e contribuir, né, para a consolidação da ordem social, né? Então, para que haja uma estabilidade da ordem social. Karl Marx, por sua vez, ele tem um entendimento da realidade bem diferente, oposta a essa, né? Para Marx, ele vai querer compreender a sociedade capitalista, analisar as contradições, os conflitos existentes nesta ordem social, com vistas a propor uma superação desta ordem social, né? Então, eles não, Marx, diferentemente de Durkheim, que almeja uma sociologia da estabilidade social, Marx ele pode ser considerado como um sociólogo do conflito, porque analisa os conflitos da sociedade e destacando que, a partir desses conflitos, haverá, na perspectiva de Marx, uma transformação da sociedade. De outro lado, nós temos sociólogos como Max Weber, né, que vão procurar analisar os múltiplos
elementos que influenciam a realidade social. Max Weber ele está preocupado em saber o que motiva a ação social dos indivíduos. Ou seja, ele quer saber o que motiva os indivíduos a agirem desta ou daquela maneira. Se é a tradição, se é a razão, o racionalismo, ou se é a emoção. Então, diferentemente de Durkheim, diferente de Marx, Weber, né, tem uma perspectiva sociológica, né, que nós poderíamos classificar como enfatizando múltiplos aspectos, em especial aspectos culturais, né, para entender as particularidades de cada sociedade. Então, eu queria destacar aqui, né, retomando o início da aula, de que, a sociologia é uma ciência, porque toda ciência tem teoria, e aqui nós estamos falando que são teorias, e eu citei como exemplo há pouco os clássicos. Toda a ciência tem um objeto, e eu disse que o objeto de estudo da sociologia é essas relações sociais em um dado forma de organização da sociedade, né? Então, tem um objeto, né? E tem método, ou seja, são os procedimentos adotados. E aqui eu gostaria de destacar, né, que o método utilizado por cada um desses teóricos da sociologia clássica são diferentes, né? E eu gostaria de destacar, em especial, né, o método, né, utilizado, ou seja, os procedimentos usados pelos clássicos Comte e Durkheim para se conhecer a realidade social que eu falava antes, essa realidade de transformações, né? E aí esses clássicos como Comte e Durkheim, eles utilizam basicamente os métodos das ciências da natureza, né? Quais são os métodos usados pela ciência da natureza? Um deles é a observação, né? Você pode conhecer a realidade social a partir de uma observação. Seja essa observação sistêmica, ou seja, sistematizada. O que é uma observação organizada? Você tem um roteiro, você tem um planejamento anterior. Nesse planejamento, você define o que você quer conhecer, a maneira como você quer conhecer isso, né? Então, você estabelece um roteiro do que você vai observar, por exemplo, né? Então, isso é uma observação sistemática, né? Que é diferente de uma observação casual. E observar não é apenas usar os sentidos para ver, para sentir, mas é utilizar isso e estabelecer as conexões e as análises necessárias, né? Então, a observação é um método usado pelas ciências da natureza, como biologia, a física e etc., né? Que também passa a ser usado pela sociologia e especialmente por Comte e por Durkheim, né? Mas não só por eles. Também é possível a gente social ou não
através de experimentos, né? Por exemplo, as ciências da natureza podem, através de experimento, né, definir determinadas leis, né? E um exemplo, né, a vacina. Você faz experimentos, né, inclusive com seres humanos, para poder verificar a segurança e a eficiência dessa vacina. Na sociologia é possível fazer experimentos? É possível, sim, né? Ou seja, você definir determinada amostra, ou seja, grupo de pessoas, colocar uma determinada, criar artificialmente uma determinada situação e verificar como as pessoas se comportam frente a essa realidade. Então, é possível fazer experimentos na sociologia? É possível. Também é possível, assim como nas ciências da natureza, né? Bom, você pode coletar dados e informações da realidade social e estabelecer relações, comparações, né? E, enfim, inferir, né, uma análise para se conhecer determinada realidade social, tá? Então, o que eu estou querendo destacar aqui é que a sociologia, né, ela é uma ciência porque também tem métodos, ou seja, procedimentos para se apropriar daquilo que é o objeto dela, ou seja, a interação entre as pessoas, as relações sociais em um determinado contexto, né, de organização e desenvolvimento da sociedade, né? Então, a sociologia ela surge, né, para dar uma resposta, né, a essa crise, ou seja, essas inseguranças provocadas no final do século XVIII e início do século XIX, né, quando, né, se consolida uma nova ordem social, uma nova forma de organização da sociedade, né, quando se valoriza, sobretudo, a razão, o conhecimento científico, especialmente a partir do desenvolvimento do renascimento cultural com o iluminismo, né? Então, essa crença na razão humana, né, nessa capacidade da razão humana explicar as coisas e intervir na realidade, porque uma das características que distingue o ser humano das outras espécies, né, animais, é essa capacidade de pensar, de projetar, né, antes de executar. Então, essa capacidade de projetar, interpretar, prever, né, atribuir significado às coisas, tudo isso, né, é uma característica humana, ou seja, essa capacidade de se pensar, né, e transmitir ideias, opiniões, fatos e atribuir significados, né? Isso é uma capacidade humana que nos distingue dos outros animais.
né? E se nós temos essa capacidade, né, o que os sociólogos, os teóricos, né, que foram os sociólogos pioneiros da sociologia, como especialmente Comte e Durkheim, eles querem, na realidade, conhecer quais são as leis, né, que regem o modo de ser da realidade social, né? E com vistas, né, a essa necessidade de contribuir com esta reorganização desta sociedade. Então, em relação ao contexto, né, vocês vejam como é desafiador a primeira revolução industrial, ou seja, introduziu máquinas, simplificando o trabalho, aumentando a produtividade, já que o homem passou a ser subordinado ao ritmo da máquina, né? Tudo isso tem impacto em relação ao emprego, né? Porque você precisa menos pessoas para produzir mais. Essa simplificação do trabalho com a máquina e a divisão do trabalho possibilitou que as mulheres passassem a ingressar no mercado de trabalho que passou a ser assalariado. Bom, então, mulheres e crianças começaram a trabalhar, então, sendo que era necessário menos gente para produzir mais, isso gerou desemprego. As mulheres, então, passaram a fazer parte do mercado de trabalho, ou seja, isso tem impacto sobre os costumes, né? Enfim, né? Porque se antes as mulheres, fundamentalmente, a atividade ficava restrita ao cuidado da casa, dos filhos e etc., e isso é uma construção social. Agora, né, as mulheres passam a ingressar no mercado de trabalho, então isso provoca impacto sobre os costumes, sobre as instituições, né, daquela sociedade anterior, feudal, que era baseada numa economia rural, em relações de servidão, né? Essas relações de servidão eram baseadas em costumes, e agora, né, com essas mudanças provocadas pela Revolução Francesa, com base nas ideias iluministas, né, as relações não são mais baseadas nos costumes, mas devem ser em regras, em leis. Então, há uma complexificação, né, desta nova sociedade e que provoca profundas alterações. Então, o que eu quero destacar aqui nesse momento é que há um conjunto de transformações acontecendo, né, nos séculos XVIII e XIX e que provocam inseguranças com relação aos destinos, ao futuro da sociedade. Então, os sociólogos vão procurar exatamente compreender, né, o que está acontecendo para poder contribuir com a estabilidade desta ordem social, que é uma ordem social construída com base no uso da razão, nos princípios iluministas, né, que são princípios que expressam a forma de pensar desta classe social nascente,
que são os comerciantes, os burgueses e os banqueiros que surgem a partir do renascimento comercial. Eu fiz uma exposição bastante longa, né? E eu acho que seria interessante, não vi aqui perguntas de vocês, dúvidas, comentários, para que a gente possa, enfim, estar aqui esclarecendo e dialogando em relação a esse conteúdo. Eu sei que provavelmente isso tudo não seja novidade, eu estou aqui apenas relembrando. Questões? Curiosidades? Eu vou interromper a gravação aqui.